bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudo bíblico da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esses três homens na Bíblia, na qual o mundo não era digno. Esse é o título do nosso trimestre. A nossa lição de hoje é de número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Esse é o título da nossa aula de número 2, aula de hoje. O texto áureo nos diz o seguinte: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Verdade prática nos diz: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Tá certo, amados? A lição bíblica em classe, leitura bíblica em classe, está no livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 7 ao versículo 18. Não vou ler para ganharmos tempo, mas na medida do possível, havendo necessidade, nós voltaremos na leitura bíblica em classe para aplicarmos a aula, tá bom? Já quero te fazer um convite para você, assista a esta aula até o fim, gostando, assine no nosso canal, assina lá no nosso canal, inscreva no nosso canal, indique para um amigo, um conhecido, um parente, um irmão, um colega de trabalho. Fazendo assim, você está sendo um homem disseminador da palavra de Deus. E a Bíblia diz que é sábio o ganhador de alma. E quem sabe você pode estar ganhando uma alma para o reino de Deus quando você anuncia esta palavra. Tá bom, amados? Vamos adiante. A nossa lição, ela é uma lição muito rica em entendimentos, experiências que nos remete aos nossos dias atuais. Tá? E eu já começo a fazer uma pergunta para você. Como anda a sua fé? É uma pergunta. Também gostaria de te perguntar, você tem sido provado? Se isso acontecer, então isso quer dizer que você está num bom caminho, você está no caminho certo, você está no caminho onde Deus pode te ajudar. Muito bem, amados irmãos, a nossa lição ela tem 3 objetivos. O nosso primeiro objetivo, nós vamos apresentar o retorno de Abraão do Egito para Canaã.
o segundo objetivo da nossa lição, nós vamos enfatizar as consequências da nossa escolha. Tem sentido eu escolher ou saio fazendo as coisas sem escolher, sem ter um determinado ponto? Então, as consequências das nossas escolhas. E o terceiro tópico da nossa lição, e é o terceiro objetivo, nós vamos mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus. Altares erguidos por Abraão a Deus. São os objetivos da nossa lição. Muito bem. Também ainda gostaria de fazer a seguinte pergunta. A seguinte pergunta para nós nesta aula. Você busca a orientação de Deus antes de tomar decisões e fazer escolhas? É uma pergunta. Muito bem. Essa explicação destas perguntas na qual eu fiz, nós podemos dizer o seguinte, que uma escolha equivocada, ela pode nos trazer prejuízos profundos, e isso a gente pode carregar para o resto da vida, ou em muitas situações são até irreparáveis. Então, é muito importante a gente pensar antes de fazer as nossas escolhas. Abraão, ele teve sucesso, muito sucesso, porque ele sempre teve direção de Deus nas suas escolhas. Muito bem. A fé verdadeira, amados, a fé verdadeira, ela é provada nos embates e conflitos da vida, né? A fé, mediante aos nossos conflitos da nossa vida, da nossa caminhada, nós vamos adquirindo experiências e a fé é provada nessa circunstância da vida. Por intermédio de Abraão, aprendemos que a fé é um fundamento da vida cristã. Nós vamos ver durante a lição que através de Abraão nós podemos trazer ensinamentos que a fé ela se torna um fundamento para a caminhada cristã, a carreira cristã, a vida cristã. Muito bem. Então nós precisamos confiar em Deus, amados irmãos, confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem ser contrária, né? Contrária ao nosso dia a dia, às nossas pretensões. Então nós devemos levar adiante e confiar em Deus, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele controla todas as coisas e ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós podemos dizer isso na caminhada cristã. No entanto, o patriarca Abraão, ele muitas das vezes, entre muitas provações, muitas promessas feitas a ele, Deus fez muitas promessas a Abraão, ele estava
Entre essas promessas, uma das foi que ele seria pai, ele é de uma grande nação. Seria a sua descendência, ela era como o pó da terra. E quando ele recebe esta promessa, a Bíblia vai dizer que ele imediatamente ele adora a Deus. Ele adora a Deus com ergue o seu primeiro altar, a sua primeira adoração foi de gratidão a Deus por uma promessa que tinha sido feita a ele e ele não tinha nem cumprido, mas ele, como adorador, ele tomou uma iniciativa de adorá-lo. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, independente de qualquer situação, você está adorando, você é um adorador. Então, o adorador ele não mede consequência, ele é adorador por excelência. E Abraão era um adorador por excelência. Muito bem, vamos dar início à nossa lição de hoje. Como eu disse, a primeira lição, a lição de número 2, que vai falar sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão nas promessas de Deus. O nosso primeiro tópico da lição fala sobre Abraão volta do Egito para Canaã. Então, a lição vai dizer que a lição passada nós vimos que ele vai para o Egito por causa de uma fome que é na terra de Arã, né? E aí ele vai para o Egito por causa dessa fome e chegando lá, depois ele, na sua volta, acontece um episódio lá, que foi o primeiro subtópico da lição, vai falar sobre a contenda entre os pastores de Abraão e Ló, o seu sobrinho que o acompanhou. Vamos entender o que é isso. Primeiro subtópico, a contenda entre os pastores. O que fala essa contenda? A Bíblia vai falar que eles tiveram riquezas, né, e foram muito abençoados. E nesse processo, a terra começou a ficar pequena para os dois rebanhos, os rebanhos de Abraão e o rebanho de Ló. E aí começou a ter briga entre eles, começaram a brigar. Eles começaram a brigar. Aí, o que vai acontecer? Abraão fala para Ló. Abraão fala para Ló para que eles achassem uma saída para aquela situação, né? Só que, conforme nós falamos na escolha, Deus tinha falado para Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, né? E fosse para uma terra que ele o mostraria e que era para ele sair só, né? A lição vai dizer que é importante ressaltar que Deus havia alertado a Abraão que ele deveria sair da terra e da sua parentela. Então, aqui ele deveria sair da terra e dos parentes. Mas a Bíblia vai dizer que ele leva Ló com ele, né? Então,
Aí, nesse levar Ló, a Bíblia vai falar que por eles terem gados em abundância, os dois, vai dizer que eles começaram a ter problema, eles começaram a brigarem. Quem começou a brigar? Os pastores de Abrão com os pastores de Ló por pastagem, por espaço, pasto para os animais e espaço físico que era pouco. E o que aconteceu? Abraão agora propõe a Ló que eles se separassem. Então, que se separassem. E nessa separação, ele iria escolher o lado direito e o lado esquerdo. A Bíblia vai falar que ele diz para Ló que eles não poderiam continuar naquela contenda porque eles eram irmãos de fé, na verdade, porque ele era tio de Ló, mas na crença eles faziam parte da mesma convivência, da mesma comunhão. Então, o importante é a comunhão. Jesus quer ver nas nossas vidas a comunhão. Por isso que nós chamamos de irmãos. Por quê? Porque o irmão ele tem comunhão com o outro. Então, Ló disse, olha, somos irmãos, por esse motivo nós não devemos brigar. Então, a melhor maneira é a gente se separar. Então, você escolhe. Está aqui a terra, você escolhe. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas juntos não podemos continuar brigando. Muito bem. E aí, a Bíblia vai dizer que ele escolhe. Ló olha e vê um espaço muito excelente, verdejante, próspero aos seus olhos, e ele escolhe as campinas do Jordão. E ele vai para lá. Porém, Abraão faz outra escolha. Então, aqui é Abraão, né? Abraão e Ló se separam. Muito bem. Não pode ficar junto, melhor maneira se separar. Abraão deve ter entristecido com a contenda dos pastores, e aí ele propõe a separar-se. Ele diz, para onde você for, eu não posso ir, escolho o lado oposto. E aí isso aconteceu. As escolhas de cada um. Muito bem, aqui no terceiro subtópico, está as escolhas que cada um fez. Qual foi a escolha que cada um fez? Ló não buscou a direção de Deus. Então, é muito importante, amados, as nossas escolhas ter a direção de Deus. Então, direção. A direção de Deus. A direção de Deus nas nossas escolhas. Por quê? É dentro da direção de Deus que nós traçamos o nosso caminho para que ele tenha êxito, para que ele seja próspero, para que ele seja vitorioso, tenha sucesso. Depende das escolhas, porque uma escolha errada, ela pode levar consequências irreparáveis. Muito bem, e isso aconteceu. Olha, escolha de cada um. Não buscou a direção, Ló não buscou a direção de Deus na sua escolha e nem respeitou o seu tio.
Então, nem teve um respeito pelo seu tio. Então, o que acontece? Ele olhou pela aparência verdejante e ele diz: eu quero aquela terra. E assim ele foi para as terras do Jordão, a campina do Jordão verdejante. Abraão, homem de Deus, temente, né, a Deus, preferiu escolher a terra prometida. Então, Abraão preferiu escolher a terra, né, que Deus tinha prometido, a terra de Canaã. Era uma terra que não tinha uma boa aparência, mas foi assim que foi a escolha de Abraão. Muito bem. Com a escolha, a escolha importante, a escolha, Abraão agora escolhe a terra de Canaã e eles se separam. Um foi para a direita e o outro foi para a esquerda, o lado oposto, mas não poderiam estar juntos. A Bíblia vai falar que depois da escolha, a lição vai dizer que depois da escolha, né, daquela separação, Deus faz promessas a Abraão. Muito bem. Tópico de número 2. As consequências da escolha. Resultado da escolha de Abraão. Resultado da escolha de Abraão. Qual foi o resultado da escolha de Abraão? Olha, as escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Por quê? A escolha de Abraão foi direcionada por Deus. Então, Deus aprovou essa escolha. Então, teve a aprovação de Deus. Abraão escolheu a campina, escolheu a terra de Canaã e teve a aprovação de Deus. Teve a aprovação de Deus. O resultado da escolha de Ló, não teve a aprovação de Deus. Por quê? Porque Ló, aqui na escolha aqui de cada um, ele olhou para a aparência. Ele não buscou uma direção de Deus. Olha o que aconteceu. Quando Abraão tomou conhecimento, olha, resultado da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolheu foi invadida por 4 reis. Não tomou uma direção. Certamente ele não sabia. Por quê? Porque ele não tinha uma direção de Deus. Se ele tivesse uma direção de Deus, ele tinha se livrado, talvez, dessa escolha, dessa visão que ele teve. A Bíblia vai dizer que essa terra foi invadida por 4 reis. E nessa invasão, Ló foi levado cativo. Quando Ló é levado cativo, né, o subtópico 4 vai dizer que Abraão agora começa a não olhar para aquela escolha que o seu sobrinho tinha feito. Abraão tem uma atitude de homem de Deus. Ele não olha para
a escolha do seu sobrinho. Ele não olha para a atitude precipitada do seu sobrinho, né? Quando Abraão tomou conhecimento o que havia acontecido com seu sobrinho, a Bíblia diz que ele junta ali homens que estavam a seu serviço. A Bíblia vai falar que ele junta 318 soldados, né, à sua escolha, homens de guerra, e vai para resgatar Ló. Resgate de Ló. Vai para o resgate. 318 homens, soldados, feitos em sua casa. Ou seja, ele preparou esses soldados, né, feitos em sua casa, na qual ele confiava para resgatar Ló do cativeiro, que tinha sido levado preso pela invasão nas terras na qual ele estava morando. Por quê? Por uma escolha errada que ele fez aqui, no momento da escolha. Tá certo, amados? Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que na vida existem escolhas que levam prejuízos. Na vida, na nossa caminhada, precisamos procurar a direção de Deus sempre, para que nas nossas escolhas nós não precipitamos como fez Ló. Não olharmos para a aparência. Oh, que cidade maravilhosa, que terra linda, né? Quero casar, por exemplo. Nossa, que moça linda, que rapaz maravilhoso. Não. Ore a Deus, busca a direção de Deus para que não soframos consequências futuras. Às vezes, essas escolhas, elas nos levam a precipícios irreparáveis. Quando a gente menos espera, está metido em situações que é difícil de desenrolar porque fizemos escolhas erradas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Tá certo, amados? Então, a lição, ela é uma lição que ela traz experiências para nós, e ela também nos traz umas precauções, né, de vivência, para que nós entendamos que os nossos olhos e o nosso coração é enganoso, né? Nós não devemos confiar no nosso pensamento, no nosso ego, porque nós nos enganamos. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, o tópico 3 é um tópico maravilhoso. Por quê? Porque Abraão, ele, como homem de Deus, como homem temente, a Bíblia vai falar que ele é um adorador, ele é um famoso adorador. E na adoração, ele começa a entender que ser grato, né? Gratidão, viu, querido? Aprenda isso na sua vida.
Aprenda isso na sua vida. Aprenda a ser grato. Grato a Deus. Seja grato. A gratidão é uma excelência, é uma dádiva. Abraão aprendeu a ser grato. Olha o que diz o texto bíblico. O texto bíblico vai dizer o seguinte. Ó, o primeiro altar levantado por Abraão. Ó, capítulo 12. Capítulo 12 e o versículo de número 6 diz assim, olha. E passou Abraão por aquela terra e ao lugar de Siquém, até os carvalhais de More, e estava entre os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Só isso. O Senhor apareceu. A tua semente eu darei essa terra. Aí o que ele fez? Com essa promessa, olha a continuidade do versículo. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 12, versículo 7, que é o texto áureo da nossa lição. Então, uma promessa apenas foi o suficiente para eles adorar o Senhor. Então, aqui, o que nos leva o entendimento aqui é que a gratidão é um ponto-chave de uma retribuição. Ó, ponto-chave. Com isso aqui, ó, esse primeiro altar que ele faz, que ele ergue ao Senhor, o Senhor começa a agradar, a entender que o projeto que ele fez, o investimento que ele fez em Abraão, era um investimento, rentável. Era rentável. Era próspero aquele investimento. Bendito seja o nome de Jesus. Amados, aí o que acontece? Abraão, ele começa a ter um entendimento e uma intimidade com Deus. E Deus começa a confiar também em Abraão. Na medida que Abraão confiava em Deus, Deus dava, como que eu posso falar a palavra? Deus dava vazão, não é essa palavra que eu quero dizer, para Abraão prosperar, para Abraão continuar trabalhando, fazendo-lhe a vontade. Olha para vocês entenderem. Olha o que diz a lição. Ó. Aí, olha o que diz a lição. Ó. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Amados, Deus não aguenta adorador. Deus não aguenta adorador. O coração de Deus não aguenta adorador. Quando você adora, Deus abre as portas do céu. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor.
Agora eu faço uma outra pergunta. Temos, e quando eu falo temos, eu estou incluso, temos deixado legado onde nós temos passado, nos lugares onde eu tenho passado, eu tenho deixado altares, tenho construído altares de gratidão. Pois é, a Bíblia registra a construção de 4 altares. Vamos resumir aqui, bem resumido, os 3 subtópicos. Muito bem. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão, olha o que eu falei, em gratidão a Deus pela bênção e promessa que recebeu. E ali Deus apareceu a Abraão e lhe fez promessa que daria aquela terra à sua descendência. Com esta promessa foi suficiente para ele adorá-lo na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome de Jesus. Pois é, amados. Aí, o segundo altar, mais um altar, no segundo subtópico, olha o que diz a lição. E é interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união. Ele vai para Hebrom, que significa união, a palavra Hebrom. Depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Então, depois que Ló se separa, ele vai para Hebrom, para essa cidade. E aí o que aconteceu? Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Pois é, o lugar significa união, e nossa jornada significa união. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união leva também à construção de altares. A união é uma dádiva do adorador. O adorador vive em união. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou. Voltando um pouquinho aqui. Precisamos permanecer no amor fraternal. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe custou preocupação na alma, né? O altar de Moriá. Então, aqui é união, né? A união, ela remete ao adorador, porque se você não tem união, você não consegue adorar. Porque a união faz parte da comunhão, da irmandade. Tá certo, amados? Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. 133 primeiro. Esta união, existe um ditado popular que diz que a união faz a força. Esse é um ditado popular. Mas a união é a comunhão dos santos. Deus aprova a união. É da união que vem que remete aos construtores de altares, os adoradores, através de união. Não tem como eu estar numa reunião onde eu tenho que adorar e eu não tenho união. Se eu não tenho união, eu não tenho comunhão com o meu irmão. Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, como que eu posso ter comunhão com Deus?
Não existe. E aí eu não consigo construir. Né? Sem dizer que o nosso corpo é o próprio altar. A Bíblia vai dizer, passando por lições anteriores, que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo, né? É o próprio altar, nosso corpo. Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu não tenho um altar. E aí eu também não consigo ser um construtor de altar. Então, aqui o terceiro altar que ele construiu foi em Moriá. A Bíblia vai dizer que nesse processo aqui, em profunda agonia e aflição, foi-lhe pedido filho como sacrifício. Engraçado que quando Isaac é levado ali para o local do sacrifício, onde ele diz: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso foi o Isaac que perguntou. Ali estavam os dois elementos. Ele diz: olha, os dois elementos estão aqui. Mas o principal, cadê? Onde é que está? Onde está o principal elemento que eu não estou vendo aqui? Tem fogo, tem lenha, mas e o holocausto? E o sacrifício? Onde é que está? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão, ali ele estava numa aflição. E naquela aflição ele responde para o seu filho e ele disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento a Bíblia vai falar que ele, naquele momento de aflição, ele adora a Deus construindo mais um altar. Aleluia! Ele adora construindo mais um altar. Gratidão, amados, gratidão. É difícil ser grato na dificuldade, né, na aflição, né? Pois é, vamos aprender com Abraão. E aqui ele constrói mais um altar. Um altar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aprender muito com esse homem. Esse homem é tudo na vida de um cristão. Este homem, Abraão. Muito bem, amados irmãos. Podemos concluir a nossa lição dizendo que, como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase da sua jornada, boa ou ruim, boa ou difícil, fácil ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Independente de qualquer circunstância, ele era adorador, tá certo? Vamos ser adorador, independe da circunstância. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus, tá certo? Então, essa é a nossa lição de hoje. Agradeço você, amado, que assistiu esta aula conosco. Mais uma vez eu te peço, divulgue esta aula. Inscreva no nosso canal e seja um construtor de altar, tá bom? Que Deus abençoe.